Olá, estamos começando mais um episódio do SaúdeCast, o nosso podcast da revista Saúde Press, trazendo sempre o melhor conteúdo de qualidade de vida, saúde e bem-estar para você que nos acompanha. Agora em outubro, nós completamos outubro de 2025, um ano desse programa, né, e uma das conquistas desse ano de 2025 foi a gente acampar além do YouTube, que a gente já vem fazendo desde outubro do ano passado, está aqui hoje nesse espaço fantástico que a TV Goitacá nos está proporcionando, né? Nós já estamos há alguns meses aqui na TV Goitacá. Eu quero pedir a você que acompanha a gente para acompanhar também a programação da TV Goitacá, porque ali ao longo do dia a TV apresenta o horário dos nossos programas a serem exibidos e suas reprises também, né? Além de outros programas fantásticos. Estou falando aqui acho que pela última vez nesse ano sobre a última edição da revista Saúde Press, que nós temos na capa aqui o querido Dr. Maurício Lobos Cocar, uma figuraça, entrevista aqui imperdível com ele dentro desse número. E eu inicio nosso programa como de praxe, agradecendo aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, aqueles que acreditam no nosso projeto, como por exemplo a RadMed Diagnóstico por Imagem, né, através do Dr. Carlos Mário, um grande parceiro da revista Saúde Press, está conosco na revista Saúde Press desde a primeira edição há 25 anos e também desde a primeira edição do nosso programa, está aqui com a gente nos prestigiando. Outro grande parceiro, Carlos Júnior, grande amigo da Devon Churrascaria, uma parceria que tem dado certo, que a gente já fez várias promoções, várias atividades bem legais em parceria. A SGA Toyota Campos, né? Quero mandar um grande abraço para Lorena, né? Lorena Alves, que recebe a gente lá com muito carinho, também uma grande parceira da revista e do SaúdeCast. E agradecer a TV Goitacá pelo espaço que disponibiliza para a gente, além de trabalhar com todo carinho a divulgação, a edição e o trabalho desse podcast para você. Eu vou receber no programa de hoje um convidado muito especial, um grande amigo, um amigo pessoal, né, mas acima de tudo um grande profissional, um profissional que vem se dedicando no mercado de campos, no seu segmento, que é o Dr. Augusto Belliene Ramos Vieira, mais conhecido como Dr. Augusto Vieira. Ele que é cirurgião dentista formado pela Faculdade de Odontologia de Campos, especialista em periodontia, implantes e prótese, pós-graduado pela Associação Brasileira de Odontologia, a ABORG, né, a ABO, Rio de Janeiro, e pela Faculdade de Odontologia de Campos. Doutor Augusto atende normalmente no seu consultório, que fica aqui no edifício Alexander Fleming, no centro da cidade, na Rua Conselheiro Otaviano, número 84, sala 604, e também atua como oficial capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou pedir aqui a nossa produção para colocar aqui embaixo o Instagram do Dr. Augusto, que já fiz as apresentações, @dr, né, Dr. Augusto Vieira. Isso. E Augusto, doutor Augusto, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado Felipe. por, dentro da sua agenda corrida, conseguir um espacinho para nos prestigiar com seu conhecimento. Eu te conheço pessoalmente, sei da sua correria, da sua luta. Para achar um buraquinho nessa agenda aí, para você dar atenção para a gente foi difícil, mas é um prazer te receber. Peço até desculpa pelo enrolo de a gente começar a gravar isso aqui, mas eu agradeço a oportunidade aqui de vocês estarem me dando para poder divulgar meu serviço e agradecer. Bom, o prazer todo nosso de estar aqui. Doutor Augusto, a gente se apresentou aqui agora falando um pouquinho da sua experiência, sua vasta experiência com implantes dentários, e eu queria que você explicasse para a gente aqui um pouquinho como que funciona, quais são as indicações para o tratamento com implante e de forma significativa quando é que esse tratamento impacta de forma positiva na qualidade de vida dos seus pacientes. Fala um pouquinho também do tempo que você já tem de carreira. Passe um pouquinho dessa bola para a gente. Vamos lá. Então, a gente, antes de começar, eu acho que até para as pessoas conhecerem, saberem que hoje, depois do advento das redes sociais, o que mais comum é gente que começou ontem e está fazendo propaganda de uma série de coisas que ainda não domina totalmente. Então, eu tenho 22 anos de formado, formei em 2004, formei pela Faculdade de Odontologia de Campos, já terminei minha graduação, já começando a minha pós-graduação, que foi a primeira pós-graduação que eu fiz em periodontia, fiz na BO daqui de Campos, com o professor Ezio, uma equipe da UF do Rio de Janeiro. Na época eles montaram esse curso de especialização aqui, e eu fui a primeira turma de especialização em periodontia da ABO de Campos. Ao mesmo tempo, concomitante a isso, eu comecei a trabalhar no Rio também, fazendo estágio, fazendo curso, e acabei ficando muito tempo no Rio. Eu fiquei no Rio de 2004 até 2009, e quando eu achei que eu viria embora de vez para cá, que eu já não aguentava mais o Rio de Janeiro, essa loucura que todo mundo vê lá, que é
que é aquela doideira do dia a dia, aquela violência, aquele cotidiano diferente, totalmente diferente do nosso aqui, qualidade de vida é outra, nossa, comparado ao Rio de Janeiro. Então, quando eu achei que ia voltar, eu acabei passando num concurso, como você falou, um concurso da polícia em 2010 e tive que ficar mais quase um ano lá. Então, eu nunca fui morador direto do Rio, mas a minha semana era praticamente quase que toda lá e estava geralmente em Campos quinta e sexta, que nessa época também dava plantão no Ferreira Machado, era plantonista no Ferreira Machado na quinta-feira, vinha para dar plantão e trabalhava sexta e sábado no consultório. Então a gente já está militando na área de implantes há 22 anos, já tem alguns implantes instalados, possivelmente, eu não faço essa conta, mas eu passei a documentar isso aí desde 2020, um pouquinho antes da pandemia. Acredito eu que eu devo ter mais de 10 mil implantes instalados, né? Que é uma casuística bastante relevante, então a gente está acostumado a lidar com isso. Então, qual a indicação? A indicação de um implante? A indicação de um implante é uma perda dentária, seja ela qual for, tá? A única contraindicação é se o paciente for sistemicamente comprometido. Vou dar um exemplo a você, um paciente diabético que não controla a doença, fica com uma hemoglobina glicada muito alta, a glicose muito alta, então são pacientes que têm dificuldade em ter uma cicatrização. Isso não é um impedimento, mas isso pode atrapalhar. Então, assim, quais as contraindicações? Paciente, às vezes, com problemas cardíacos mais graves, às vezes a gente tem pacientes que é contraindicado até o uso de anestésico local, ou quando indicado uma dose muito pequena. Outro que não é uma contraindicação absoluta, mas é uma coisa que atrapalha também, são os pacientes fumantes, né? O paciente fumante atrapalha bastante a cicatrização. No geral, a contraindicação para a cirurgia de implante é uma contraindicação normal de qualquer cirurgia plástica, uma cirurgia de apendicite, uma cirurgia de orelha ou qualquer outro tipo de nariz, um procedimento comum. Como qualquer outro, isso. Então... É um procedimento geralmente muito rápido. E a indicação clássica é para perda dentária de uma forma geral, né? Então, eu costumo falar isso, às vezes a pessoa tem um paciente, eu vou até citar o nome dele aqui, que ele além de paciente é muito meu amigo, o Cláudio. O Cláudio, ele é funcionário da Petrobras e atendo pelo plano Petrobras, ele chega lá, quando ele chega, quebra um dente, ele fala assim, não, doutor, eu vim aqui para fazer um implante. A indicação do implante não é uma perda, não é uma fratura simples de um dente, né? Então, para a gente ter indicação do implante, você tem que ter uma indicação precisa, quando a raiz já não suporta mais, quando a raiz é curta, quando houve uma fratura de raiz. Às vezes uma fratura pequena a gente trata de outra forma, trata com um bloquinho, né? Falando assim grosseiramente, um bloquinho que a gente faz um bloquinho, faz uma coroa. Então, qual a indicação? É essa que eu te falei. A indicação clássica é perda de um dente ou mais dentes, né? E a qualidade de vida do paciente seu quando faz o implante, como é que você vê esse retorno? Não só no aspecto estético, que Felipe, a perda do dente muitas vezes... eu vou até assim, vou passar aqui mais ou menos na história de um implante quando começou. Isso o inventor, né, a pessoa que descobriu o implante foi o Brennemark, né? O Brennemark foi o cara que proporcionou, né, que descobriu a ósseo-integração, que é o que proporciona a gente hoje fazer um implante. O que é ósseo-integração? Ósseo-integração é o ato pelo qual o titânio inserido no osso cicatrize, né? Que é isso aqui, né? Esse parafuso aqui. Isso aí que vai no osso. Isso, você insere isso no osso e você depende de uma cicatrização, de uma atividade celular que permita com que isso grude no osso, literalmente grude, né? A gente tem uma adesão ao osso. Tem uma adesão ao osso. Então, depois de instalado isso aqui para tirar, você só tira com broca, desgastando. Gente, só lembrando que o que o doutor Augusto está mostrando aqui é um exemplar aumentado, não é isso que vai na boca da pessoa, não. Nem a gente tem um dente desse tamanho, por enquanto. Isso aí. Então, assim, ele descobriu isso por acaso, ele estava estudando microcirculação em tíbia de coelho, então ele fez uma perfuração na tíbia do coelho, inseriu uma câmera, uma microcâmera para poder acompanhar essa cicatrização na tíbia do coelho. E depois, quando ele fez quando fez esse estudo, no final ele foi tentar tirar essas câmeras da tíbia para poder estudar e reparou que aquilo não saía. Ele falou assim, ué, por que essas câmeras estão grudadas no osso e não sai? Aí começou a ver que aquilo tinha grudado.
Aí ele falou assim, poxa, isso aí grudou, incorporou o organismo. Aí isso aí, quando isso aconteceu, ele foi, pô, vou investigar de que é esse material. Aí ele conseguiu ver que o material era titânio e, na verdade, hoje a gente tem o advento do implante que, quando começou, né, ele basicamente, ele foi planejado para reabilitações totais, que eu acho que é o que mais incomoda o paciente quando o paciente perde todos os dentes. Isso hoje, na nossa geração, não é muito comum, mas na geração dos nossos pais, era muito comum o paciente, às vezes, chegasse aos 40, 50 anos, ter perdido todos os dentes. Muito comum. Muito comum. Nossos tanto, avós, a gente viu muito isso. Minha avó, minhas duas avós, todas as duas usavam dentadura superior e inferior. Entendeu? Infelizmente eu não tive, minha avó morreu, eu estava começando, minhas duas avós, a primeira morreu, nem estudante era, nem estudante era. E a segunda morreu e eu estava começando a me formar, não tive como reabilitá-las. Isso é até um arrependimento assim que a gente tem, mas são coisas da vida. Então, assim, foram... lamento. Isso aí. E, na verdade, então, o implante começou para substituir esse tipo de perda. Só que depois a gente foi aprimorando a técnica, e a odontologia hoje, de uma forma geral, principalmente a brasileira, é conhecida mundialmente. Nós temos excelentes dentistas conhecidos praticamente aí no mundo todo, que saem do Brasil para dar aula, o Vitor Clavijo, a equipe da Implante Pério, o Jolie, o Robert e o Paulo, né? Então, assim, são dentistas famosos, o próprio Ronaldo Irata, muita gente boa. Então, a odontologia, de uma forma geral, aqui do Brasil, ele tá um pouquinho à frente quando a gente compara assim com outros locais do mundo, né? A gente repara que com outros centros, a gente repara que às vezes o paciente tem um problema médico, às vezes o cara, vou para os Estados Unidos tratar, né? A gente aqui não, No caso odontológico, tem esses profissionais bem... Não, inclusive agora, nesse mês passado aqui, eu recebi um paciente que ele foi um paciente que era um brasileiro, que é irmão de uma colega, a colega me indicou, ele mora em Miami, e ele quebrou um dente, aí me ligou. A irmã falou comigo, me ligou. Doutor, poxa, eu tô aqui quebrei um dente, fui num dentista aqui em Miami, o cara me cobrou $5.000 para fazer uma cirurgia. Para mim, quanto que você vai me cobrar para fazer isso aí? Aí eu falei para ele, falei assim, pelo que eu vou cobrar, vale a pena pagar uma passagem. Aí o cara veio ao Brasil, eu operei ele um pouquinho antes do Natal. Esse é o primeiro paciente que eu tô falando que mora em Miami, que é brasileiro. E depois ele voltou, 6 meses depois a gente instalou a prótese, ele foi embora, ele estava em Miami, conversando com outro colega dele que era português, o cara contou o que aconteceu, um belo dia eu tô em casa no domingo, bate meu telefone assim, eu falei, um número desconhecido, o cara veio de Portugal, internacional, o cara veio de Portugal. Só para fazer também? Só para fazer, eu operei Ricardo, paciente meu Ricardo, ele você manda o link para os dois assistirem lá em Miami e lá em Portugal. É um português que gosta muito daqui, sabe? Mas, inclusive, você tem, né, Augusto? Hoje você tem um curso no Instituto Saulo Elias, em Macaé? Em Macaé. A gente tem atualização em implantologia, não é isso? E atualização de implantes, a gente tem uma turma de atualização lá no Instituto Saulo Elias, sou eu, o professor Everaldo, que é lá de Macaé, que é meu colega de escola, depois colega, fizemos na faculdade basicamente na mesma época. E ainda temos um professor, que foi professor nosso, ele de nós ele parece que é o mais novo, mas na verdade ele é o mais velho, que é o Leonardo, que ele também dá aula com a gente. Somos nós três, o Marcelo. Everaldo e Leonardo Salvador. Isso, e tem mais o Marcelo que ajuda a gente lá também. Então a gente tem esse curso lá, que a gente ajuda os dentistas. Turma abrindo agora em 2026, né? A gente está com uma turma agora, né? Que a gente começou, já tem 4 meses, a gente vai abrir uma segunda turma em março. A gente tem operado bastante. Lá está fazendo a diferença um pouco em Macaé, porque as pessoas que não têm muita condição acabam recorrendo ao curso para poder ser reabilitada. Então, vou falar aqui, se for possível, o David, da nossa produção aqui da TV Goitacá, se for possível, vou passar o número para você colocar aqui embaixo depois, mas eu vou falar. Os números de telefone são DDD 22, né? 999-01-6262, 999-01-6262, número fácil de guardar. E o outro número também, 22, 999-79-5737. Mas depois eu vou passar para a produção para colocar aqui embaixo e deve estar aparecendo para vocês agora na edição do programa. Esses 2 telefones são para as inscrições do curso. Caso algum estudante de odontologia ou até profissionais já formados em odontologia tenham interesse, funciona no Instituto Saulo Elias,
de Educação e Saúde lá em Macaé, aqui pertinho. E como o doutor Augusto já colocou aí, são profissionais gabaritados, profissionais competentes para passar esse conhecimento para A vocês. gente, inclusive, já está fechando uma parceria com um colega, Rogério, que tem uma clínica lá nesse shopping novo de Guarulhos ali, Plaza. o Plaza. A gente está fechando uma parceria para uma turma de atualização lá também, mas isso aí fica com uma segunda parte, depois a gente vai anunciar depois se isso aí... Perfeito. Passa para a gente que a gente anuncia, vai ser um maior prazer aqui. Lógico. Doutor Augusto, eu vou te pedir licença para a gente fazer um pequeno intervalo, para que a gente possa passar aí os vídeos dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, e daqui a pouquinho a gente está voltando no próximo bloco, tá bom, pessoal? Aguarda aí, não sai daí não, que a gente já volta. A RadMed, mais uma vez, é pioneira e já realiza a ressonância magnética multiparamétrica de próstata, o que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável, a técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Na hora de comprar um seminovo, todo mundo deseja qualidade e confiança, não é mesmo? E aqui na SGA Toyota você encontra os melhores seminovos, com garantia, procedência e qualidade. Todos os nossos veículos passam por rigorosas inspeções técnicas, garantindo que você leve para casa um seminovo com a confiabilidade Toyota. Além disso, oferecemos condições especiais de financiamento para garantir a você a melhor negociação. Venha hoje mesmo até uma de nossas lojas para conhecer de perto todas as opções de seminovos que temos para você. Estamos te esperando. Tá aí, pessoal, estamos de volta agora no nosso segundo bloco. Vocês acompanharam aí os nossos anunciantes. E, mais uma vez, eu reforço meus agradecimentos à RadMed Diagnóstico por Imagem, à Devon Churrascaria, à SGA Toyota Campus e à TV Goitacá, que dá esse espaço aqui pra gente, esses grandes parceiros, a RadMed, nossa patrocinadora. Voltando aqui o nosso bate-papo com o Dr. Augusto Vieira, que eu já fiz as apresentações no primeiro bloco, dentista especializado principalmente na área de implante. Doutor Augusto, existem muitas pessoas que têm muito medo, muita insegurança ainda em relação ao procedimento para a questão do implante, né? Assim, qual que seria o passo a passo do tratamento do implante, desde uma avaliação inicial até a prótese final, até a colocação, o encerramento? E o que pode ser quebrado de tabu aí, de medo, com relação ao uso de material, de tecnologia? Passa um pouco para a gente disso. Então, vamos lá. A avaliação inicial, você tem, de uma forma geral, avaliar a condição de saúde do paciente, como eu já havia falado antes, né? Então, a avaliação inicial, ela se dá pelos exames, né? Geralmente um hemograma, para saber um hemograma completo no paciente, proteína C reativa, glicose, glicemia, e outros exames, né? Que a gente, não vale a pena entrar em tudo aqui, que a gente vai ficar muito tempo falando. Mas, basicamente, um pré-operatório comum. A diferença é que a gente não pede raio-x de tórax, nada disso, porque como é uma cirurgia ambulatorial, que não é sobre anestesia geral, é sobre anestesia local, é um pré-operatório comum, né? Os exames... Seria alguma coisa parecida com aquela extração de siso? A extração de siso, assim como o implante, você pode escolher em que ambiente você faz. Você pode fazer no ambiente hospitalar, em centro cirúrgico, né? Que aí você precisa de um pós-operatório mais apurado, às vezes com anestesista, raio-x de tórax, eletro, eco, né? Uma série de coisas. O nosso, a gente geralmente, como você opera um paciente que subentende que não é um paciente que esteja num quadro de doença, né? A gente pede um hemograma simples. Hemograma simples, um exame de imagem. As tomografias são padrão ouro hoje para diagnóstico de espessura, quantidade óssea, né? São as tomografias. Tem gente que ainda faz muito com periapical, que é um exame radiográfico, né? Um exame radiográfico bidimensional, que antigamente a gente fazia através disso. Eu comecei na implantodontia usando radiografia panorâmica e radiografia periapical.
Hoje a gente faz para controle, alguma coisa assim, mas o exame padrão ouro é a tomografia, né? Entendi. E assim, você tendo todo aquele pré-operatório, você examina o paciente, faz o escaneamento do paciente para você poder planejar, né? Ou quem não tem scanner ainda, faz a moldagem, faz o planejamento que você vai fazer, onde que você tem que repor dente, o que você vai ter que fazer para repor. E em cima desse planejamento a gente planeja a cirurgia em si, né? Que é uma cirurgia simples, é o que você está perguntando aí, falando da insegurança, eu vou até... É uma cirurgia simples para quem sabe fazer, tá, Felipe? Claro, Porque eu já chegou paciente no meu consultório, até, assim, não vou citar nomes, mas um paciente que era para fazer um procedimento periodontal, que era fazer um aumento de coroa clínica, que é uma cirurgia para você cortar um pedacinho de gengiva quando a gengiva ela sobe e cobre o dente, você quer reabilitar e ela está atrapalhando. Tem o paciente chegou lá uma vez e falou assim, doutor, eu queria fazer um aumento de coroa, mas são esses 6 dentes da frente aqui. Aí eu falei assim, olha, na verdade ela nem chegou falando que seriam os 6 dentes, ela chegou achando que seria um. Quando eu olhei eu vi que tinham que ser 6. Ela levantou assim, 6? Tá doido, eu vou levantar, eu vou embora. Eu falei assim, mas por que você vai levantar? Não, porque eu fiz uma com uma profissional que demorou 3 horas e meia para fazer o procedimento. E eu falei assim, quanto tempo? Demorou 3 horas e meia. Eu falei assim, olha, se a cirurgia passar de 1 hora, eu vou fazer a cirurgia até de graça para a senhora. Então, por que isso? Porque às vezes é aquilo que eu falo. Se você procura o profissional certo, com formação, e em campos a gente tem muitos profissionais bons, eu estava até pensando quando vocês me chamaram de citar todos eles, mas eu vou acabar esquecendo alguém, vai faltar alguém e vai ficar. Mas tem muitos colegas mais antigos que eu e tem colegas também mais novos que trabalham muito bem em Campos. Campos é uma cidade que de dentista a gente está bem servido. Mas tem muita gente ruim também, né? Muita gente que... Como qualquer profissão. Qualquer área você vai encontrar profissional bom e profissional ruim. Isso aí. O segredo é você procurar uma pessoa que você já tenha ouvido falar. Não necessariamente é ruim, mas despreparado. Despreparado, isso aí. Não vamos... tratar dessa forma. Isso. É mais assim... procurar uma pessoa que você sabe que já tem alguma formação, que você já ouviu falar, que fiz com fulano de tal, fiz com fulano de tal. E você sabe que tá militando no meio, né? Todo dia ali trabalhando no consultório. Então, a primeira coisa para você ter sucesso é você saber com quem você vai fazer. E a segunda coisa, assim, as cirurgias de implante são cirurgias muito rápidas. Cirurgia para perda de um dente, a gente não leva, quando muito, meia hora, entendeu? Assim, mas assim, meia hora sendo Ô Felipe, pode passar um pouquinho mais, um pouquinho eu menos. Acabei de vir do consultório agora, fiz uma cirurgia de uma paciente agora de implante. Acabei de fazer agora, na verdade fiz 2 agora no final da tarde. A paciente chegou lá, a gente fez isso tudo que eu te falei, tinha um exame de sangue, sabia que tinha uma quantidade... O protocolo já tinha sido cumprido. Isso, eu olhei tudo, tinha osso. A gente faz a cirurgia que a gente fala que é a cirurgia sem retalho, né? Que é uma cirurgia que você praticamente você não faz corte, você não faz sutura, não tem nada. Você pega, é como se fosse fazer um procedimento, tirar uma verruga no dermatologista, entendeu? Aí eu levei 4 minutos para fazer, né? Agora, é um procedimento que estava tudo favorável. Isso não é todo dia que a gente faz isso. Né? Sempre que você vai pegar essa condição. Lógico, não é todo dia que a gente pega isso. Mas, assim, basicamente, uma cirurgia de implante simples, eu acho que ela não deve passar de meia hora. E procedimento sob anestesia local, tem alguns pacientes que a gente entende que às vezes tem uma ansiedade, já passou por algum trauma, e às vezes isso aí atrapalha um pouco, até na hora de anestesia, de você começar, o paciente demora um pouco. Para esses pacientes que tem essa dificuldade no controle da ansiedade, essa dificuldade maior, a gente também trabalha com anestesista, entendeu? O pessoal agora em Campos está começando a trabalhar com anestesia. Eu já sou da época do pessoal que trabalhava no Rio. A gente começou com anestesia em consultório odontológico. Tipo anestesista de cirurgia médica? Médico, ele vem... Um anestesista só para isso. Para pagar o cara? Você tem um custo da anestesia do anestesista, né? Ele na verdade, o que ele faz? Para pagar. Não, apagar. Se ele for pagar, né? Não. Apagar que você não faz. A anestesia é uma sedação venosa, mas você não faz uma indução. O paciente não apaga. Você faz uma. Entubar, nada disso. É só aquele cheirinho.
faz a aplicação da medicação venosa e o paciente fica meio que adormecido. Isso ajuda muito no controle da ansiedade, porque quando o paciente fica nesse estado, a quantidade de anestesia que a gente tem que dar é muito menor e geralmente quando você faz uma anestesia, uma coisa que você leva em consideração é o peso do paciente. Você faz um cálculo da quantidade de anestésico pelo peso do paciente. Então, a gente já viu casos aí de crianças, né, que morreram durante uma anestesia odontológica por conta às vezes de um erro na dose. Superdosagem. Crianças geralmente é leve, é um ser humano leve. Então, se você errar na mão, quando você faz esse procedimento com o anestesista, você reduz a ansiedade, às vezes a gente usa para fazer uma cirurgia, a gente usa tubete na odontologia, na área médica não é tubete, então esse tubete, geralmente você faz uma cirurgia dessa de implante com 1 ou 2 tubetes. Um indivíduo saudável com peso de 80 quilos, você pode usar até 8, 9, 10 tubetes, dependendo do tipo de anestésico que você usa, lidocaína, articaína, tem uma série de... cada 10 quilos, vamos botar assim, mais ou menos. Média, né? Então, assim, às vezes quando você faz a sedação com anestesista, uma cirurgia que você vai usar 4, 5 tubetes, você usa 2. Né? Então, assim, para controle de ansiedade a gente tem... E às vezes o paciente que não quer fazer também a gente pode utilizar a medicação venosa, a medicação oral. Você passa a medicação para o paciente tomar antes, um Dormonide, um alprazolam, qualquer coisa do tipo, para poder controlar a ansiedade. Entendi. Mas, Felipe, olha só, eu trabalho com isso como eu te falei, há mais de 22 anos. Eu nunca tive nenhum problema assim com o paciente passar mal. Ou seja, às vezes, quando eu vejo que o paciente já tem, a gente já indica e nem mete a mão antes de conversar com o anestesista. Então, assim, hoje, como eu falei, como a gente faz isso muito rápido, cada dia mais eu tenho visto que os pacientes costumam fazer sem o anestesista. A gente faz com anestesia local. Entendi. Agora, para os pacientes que têm trauma, que têm medo, ainda tem essa possibilidade de trabalhar. Mas, Augusto, você falou no meio da sua resposta, você citou a pessoa, você falou de uma paciente que chegou com esse problema periodontal e ela achava que era um só e viraram 6. As doenças periodontais, elas são mais de uma, é uma só? Como é que é? Tem muita gente que não sabe. Eu, por exemplo, não sei o que é. Então. E falando de pessoa com medo, eu sou um medroso com dentista, que eu tô sentado lá de fora da sala de espera, quando aquele motorzinho gira lá, eu já enlouqueço. Eu já começo a sentir a dor que nem tô sentado na cadeira. Isso com o tempo, esse barulhinho da caneta, acho que com o tempo isso vai acabar. A gente tem nunca visto entendi. novas tecnologias já foi à Lua, aí. Já viajou no espaço, já foi pro fundo do mar, essa merda desse motorzinho matando o sujeito. Isso com o tempo acho que tende a acabar. Mas... Você está falando da parte da doença periodontal. O que é a doença periodontal? A doença periodontal é uma doença causada pelo acúmulo de placa, né? Placa bacteriana, mais conhecido vulgarmente como tártaro. Né? Sim. Então, esse acúmulo de tártaro ela se dá na superfície dentária, e a superfície dentária é o único órgão, que o dente é um órgão dental. É um órgão que ele tem, é o único órgão que ele tem. Metade está dentro do organismo, que é a parte da raiz que está dentro do osso, e a outra metade tá para fora, que é o que você vê na boca. Então, é lente, né? O coração, ele não fica exposto, você não vê o coração. O fígado você não vê, ele tá escondido. O rim tá escondido. Mas o dente, que é um órgão, ele não tá. Ele tá metade dentro do corpo, metade fora do corpo. E essa posição do dente, né? Ela, como você tem essa metade dentro, metade fora do organismo, aquilo é vedado. Na parte mais no início da raiz, aquilo é vedado por epitélio, né? E isso, quando você tem o acúmulo de placa bacteriana, você rompe isso. E quando você rompe, você faz uma linha direta de ligação da parte externa, que é a parte contaminada. Por que um centro cirúrgico você não pode entrar, por exemplo, sem estar com uma proteção no pé, sem estar com uma touca, sem estar com máscara? Externas, né? Porque você traz de fora para dentro do ambiente que deveria ser estéril. Na verdade, o centro cirúrgico não é um ambiente estéril, mas ele é um ambiente que tem um controle muito grande do que entra e do que sai ali, na verdade, do que entra, para você não levar fonte de infecção. É a mesma coisa no organismo do dente. Quando você tem o rompimento desse epitélio, você tem a invasão das bactérias para dentro do organismo. Então, o que acontece quando você tem essa primeira invasão? O osso, ele entende que ele está sendo agredido por uma coisa que não pertence ao organismo. Então, ele entende um corpo estranho. Ele entende que a placa, isso basicamente o que você falou, ele entende a placa como um corpo estranho. E ele, na tentativa de se defender, ele faz o quê? Ele reabsorve. Então, o que acontece? O paciente periodontal é um paciente que ele geralmente ela é indolor. A doença praticamente é indolor.
Em raríssimas exceções, ela tem um quadro ou outro de abscesso que você vai sentir dor, mas 90% das vezes você não tem isso. Então, qual a primeira coisa que o paciente percebe? Ele chegou em casa, botou a mão, tô com o dente meio mole. Só que antes daquilo ele já está percebendo que toda vez que ele sangra, que ele passa fio dental, ele sente que sangra mais um pouco. Ele vai escovar, ele sente que a gengiva sangra mais um pouco do que um paciente normal. A primeira alteração é um sangramento excessivo. Sangramento excessivo durante a escovação, durante o ato de usar fio dental. E a segunda, que já é um pouco mais tarde, mas que ainda há tempo de tratar, é quando ele começa a sentir que o dente está mole. Então a doença ela avança. Chega nesse ponto, já está mais... Já é mais difícil de tratar. Quando a gente fala, às vezes as pessoas, a gente às vezes fala assim, dentista você tem que ir de 6 em 6 meses. Por quê? Porque a doença periodontal, como eu falei, como é uma doença meio, como a diabetes, é uma doença meio difícil de fazer diagnóstico se você não faz exame, né? No caso da diabetes, você faz um hemograma para saber como é que está a glicemia. E no caso da doença periodontal, a doença cárie, é a inspeção, né, pelo dentista. O cara faz uma radiografia, o profissional faz uma radiografia, faz a sondagem do local para saber se o paciente realmente tem alguma doença na cavidade bucal. Entendi. Doutor Augusto, eu vou te pedir licença mais uma vez. Eu quero pedir desculpa aos nossos espectadores, nossos seguidores que devem ter visto que eu me empolguei aqui dando um tchau aqui nos bastidores do estúdio. Mas que é tão gostoso quando a gente recebe amigos, né? E eu estou elogiando aqui os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, né? A RadMed, a SGA Toyota, a TV Goitacá, e eu recebendo a visita aqui no bastidor para acompanhar. Não vou colocá-lo nessa linha de exposição, mas eu quero registrar que o grande amigo Carlos Júnior, da Devon Churrascaria, que agora também é pizzaria, e que pizzaria, do mesmo nível. Gente, é o grupo que vocês têm que conhecer. Vai para Devon que vocês vão entender o que eu estou falando. Eu posso falar? Pode, claro. Eu estive lá no Devon outro dia, rapaz, comi uma sobremesa lá que eu vou te dizer, eu só tinha visto aquela sobremesa no Porcão, no Rio, agora que não é mais Porcão, é essa taça aí, falei, pô, rapaz, ó... Eu vou pegar o nome da taça aqui no intervalo para eu voltar falando da taça aqui no próximo bloco. Parabéns, além do churrasco ter sido muito bom, padrão, a gente fica acostumado com as casas mais antigas aqui, mas ela não deixou a desejar em nada. Não, tá de parabéns. Aí, tá vendo, doutor Carlos Mário, eu ia falar doutor Carlos Mário, Carlos Júnior, meu grande amigo. Mas eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta e vai falar um pouquinho mais também da Devon, dos outros patrocinadores que estão aqui com a gente. Aguarda um pouquinho que a gente já volta aí. Obrigado. A RadMed tem um compromisso com a vida. Por isso, está sempre entre as mais modernas clínicas de diagnóstico por imagem do país. Com equipamentos de última geração, dotados de alta tecnologia e performance, além de profissionais altamente qualificados. Sempre com ética, empatia e amor pela medicina, a RadMed oferece a médicos e pacientes rapidez, segurança e conforto. Na Devon Churrascaria e Pizzaria, a experiência ficou ainda melhor. O churrasco que você ama agora se encontra com pizzas artesanais de dar água na boca. Massa leve, ingredientes frescos e sabores que surpreendem. É a combinação perfeita para quem busca novidade, qualidade e momentos incríveis. Devon Churrascaria e Pizzaria. Sabores que marcam. Experiências que conquistam. Vem pra Devon. Avenida Nilo Peçanha, 221, Parque Santo Amaro. Aí, pessoal, estamos de volta. Vocês acabaram de acompanhar o nosso segundo break, né, de volta aqui com o doutor Augusto Vieira, que está falando para a gente de muita tecnologia dentro da odontologia, falando da qualidade dos procedimentos aqui na nossa região. Mas eu fui para o intervalo comercial, eu dei uma saidinha para nos bastidores para lembrar o nome da taça que é servida lá na Devon Churrascaria e Pizzaria, que é a taça Kinder. Quem tiver curiosidade, não vai no Google não, vai lá no Churrascaria e pede para ver o que é. É um espetáculo. Tive a oportunidade de levar minha família lá e até hoje estão no meu ouvido querendo que eu leve de volta. Que a taça é a coisa linda, linda, linda. Mas eu acho, Augusto, que aquela a taça Kinder lá da Devon não dá para uma pessoa só não, bicho. Não, ali eu não encaro aquilo não. Sozinho não dá não. Sozinho não, dá para umas 3 pessoas. Umas 3 pessoas, é maravilhosa. Ah, e outra coisa. Agora a pizzaria também Devon, tá? Além da churrascaria, como eu já tinha falado. Eu nunca gostei de pizza doce na minha vida.
Nunca gostei, doutor Augusto. Nunca gostei. Agora, o tal da banana nevada que eu comi lá dentro daquela churrascaria me derrubou, mas derrubou do cavalo bonito. Mas vai ser... Sabe, Carlos Júnior? Essa churrascaria sua tá de parabéns, sua pizzaria também é... Onde você bota a mão tem qualidade, né, amigo? Onde você bota a mão, você é enjoado com isso que eu sei. Isso aí você não abre mão. Mas também fazer mais um agradecimento à RadMed Diagnóstico por Imagem, nosso patrocinador. A SGA Toyota, mandar um grande beijo aí pra Lorena. Lorena, muito obrigado pelo seu carinho de sempre, tá? Assim como o Dr. Carlos Mário, lá na RadMed. E a TV Goitacá, que abre esse espaço maravilhoso pra gente. A gente volta pro nosso terceiro e último bloco com uma pergunta que eu acabei esquecendo de fazer, doutor Augusto. No encerramento do nosso segundo bloco aqui, assim, muitos pacientes, eu acredito que eu nunca precisei fazer implante, Ainda. mas alguns pacientes, ainda, né? Eu espero não precisar. Mas algumas pessoas da minha família já fizeram e eu via que a preocupação maior era quando é que poderia colocar o dente definitivo, em quanto tempo que demora. A pessoa fica preocupada com isso, né? Porque tem que fazer um procedimento antes e depois, como é que... Qual o tempo padrão disso aí? Vamos lá. A gente tem vários tipos de firmas que fabricam implante, né? Então, vai mais ou menos de acordo com o tratamento de superfície e com o material utilizado, o titânio, né? Então, esse pino, né, que é o pino de implante, ele basicamente é um pino de titânio, né? E o que muda? Muda a qualidade da liga e o tratamento de superfície. Isso faz com que os implantes tenham um tempo de cicatrização mais ou menos determinado. Então, varia, mas assim, se você for usar um implante, por exemplo, da Strauma, você pode botar carga no implante com 28 dias, fazer uma prótese definitiva com 28 dias. Se você usar um implante de outra marca, um anel dente ou até um implante assim, você pode, dependendo da região, se for mandíbula, 60 dias você pode botar o dente definitivo. Maxila, sem enxerto, né, você pode levar 90 dias. E se você fizer enxerto, aí são tratamentos mais demorados, que você às vezes demora de 6 a 10 meses para colocar a prótese definitiva, dependendo do tipo de enxerto que você faz. Mas basicamente, num caso simples, entre começar e terminar, se você não for utilizar o implante do Strauma, que cicatriza com 28 dias, você leva mais ou menos 60 dias para fazer. Eu já fiz tem um implante, de uma firma nacional chamada Neodente, que inclusive foi comprada pela Strauma. Eu já fiz um caso no meu consultório com um implante da Neodente, que eu botei carga com 45 dias. 45 dias já ficou bem, o paciente ficou bem. Já fizemos a cirurgia, 45 dias depois o paciente estava com a prótese definitiva. Fazendo tudo que fazia normalmente? Já pode sair sorrindo, mostrando para todo mundo a canjica nova? Então, a gente, quando... a canjica nova, essa foi boa. Quando a gente faz a cirurgia, né, a gente pede o paciente no pós-operatório inicial, que faz assim, os primeiros 7 dias, o paciente tem alguns certos cuidados. Então, não praticar atividade física, evitar comer alimento quente, evitar comer alimento muito duro, porque isso pode machucar e levar ao sangramento, né? Nem pela questão do implante não dar certo, mas uma complicação, às vezes, é você fazer uma infecção, às vezes você fazer um sangramento, que são as coisas... que podem ser evitadas, né? É isso aí. Então, assim, dentro dos primeiros 10 dias, vamos dizer assim, é uma vida mais leve. Mas o cara, por exemplo, essa cirurgia que eu falei que eu fiz agora, paciente que amanhã, se ela estiver bem, acordar tranquila, se ela quiser fazer uma academia com um negócio mais leve à noite, ela pode fazer, não tem problema nenhum, né? Varia de acordo com a extensão, com a quantidade, né? Com a condição de saúde do paciente também. Tem paciente que se recupera mais rápido, tem paciente que demora mais um pouco a se recuperar. Mas basicamente isso aí, nos primeiros 7 dias a gente tem que evitar. Entendi. Agora, doutor Augusto, deixa eu te perguntar outra coisa. Mudando de assunto agora, que eu acho que a gente terminou falando, embora a gente saiba que tem muita coisa para falar ainda de implantologia. Lógico, né? lógico. Mas isso já aproveito para deixar um convite para um segundo programa, para voltar para a gente falar de mais assuntos aí. A gente vai voltar, sim, com certeza. Mas eu queria falar das cerâmicas, porque a gente falou no início, a gente apresentou, né? A gente sabe que as cerâmicas evoluíram bastante. Mas eu queria saber, assim, a cerâmica é basicamente um tipo de restauração do dente, né? Então, qual é a indicação adequada para ela? Qual é a durabilidade, a sensibilidade para o paciente? E mais do que isso, além da durabilidade, a questão estética. Porque eu tenho muito medo de usar determinada prótese e isso escurecer, ficar um dente mais escuro que o outro. Eu vejo muita gente falar isso o tempo todo. Eu não fiz tal tratamento. Até quando fala de clareamento, aquelas coisas, as pessoas falam de vários procedimentos. Fala um pouquinho pra gente do uso de cerâmica, inclusive,
Acho que você trouxe umas imagens para mostrar para a gente aqui. Se quiser ilustrar daqui a pouco também. Eu vou tentar resumir basicamente quais são os materiais que a gente usa para reabilitação. Então, hoje a gente passa por um período de apelo estético muito grande, né? Antigamente, como eu te falei mais cedo, na época dos nossos pais, você ia para um dentista para fazer uma reabilitação, você botava blocos de metal, aquilo era a coisa mais linda do mundo, né? Então, você tinha paciente que às vezes chegava e reabilitava com aquilo e achava que aquilo era a coisa mais linda. Hoje a gente recebe paciente, apesar de ser um material muito bom, metal, para uma reabilitação de um dente, né, para substituição de um dente perdido que eu digo assim, de uma fratura ou de uma cárie, apesar de ser um material assim, que não é um material estético, é um material que tem uma durabilidade muito boa, né? E o segundo material que a gente usa para reabilitar também são as resinas, né, que são materiais também bons, não tão resistentes quanto o metal e quanto as cerâmicas, mas com uma estética mais favorável que a do metal. E a gente tem o padrão ouro, que seria as cerâmicas, né? A gente tem, como você falou, elas passaram por muitas evoluções. Antigamente a gente ia reabilitar um dente e você tinha que, às vezes, desgastar a estrutura dental sadia para você ganhar a espessura de um material. Tudo que é mais grosso é mais resistente, vamos dizer assim. Então, antigamente você vinha para fazer uma reabilitação, o paciente tinha um comprometimento de uma parte do dente, só que você, para poder ganhar a espessura de material, você tinha que desgastar a estrutura sadia para poder ganhar a espessura e reabilitar aquilo. Então, as cerâmicas nesse quesito, elas melhoraram bastante. Hoje nós temos cerâmicas à base do dissilicato, que são cerâmicas que têm uma resistência muito boa. E a estética também, coisa assim, fora do comum. Então, assim, hoje quando você pensa em reabilitar, a cerâmica é o que o pessoal mais fala. Seria uma capinha de cerâmica ou é uma resinazinha que vai... Não. Como se fosse um esmalte que você vai passando e vai... A cerâmica é uma capa mesmo, uma capa aquilo é feito através de... Você hoje pode fazer ela, você molde, pode né? aplicada que você mistura um pó com um líquido, aplica e leva aquilo no forno a 1000 e tantos graus, ou você pode também hoje com o advento da odontologia digital, tô até com um scanner aqui em cima. Eu queria falar um pouquinho sobre a odontologia digital também. A gente vai mostrar isso aqui. Quando você pode, através da odontologia digital, hoje você compra o protético, ele compra uns bloquinhos de cerâmica, e você faz o escaneamento, faz o planejamento todo virtual, né? E depois você manda para uma máquina que pode ser em qualquer lugar do mundo. Você pode mandar isso tudo pela internet. Eu não faço mais trabalho de moldar paciente e mandar para laboratório. Eu faço aqui, mando pelo WhatsApp. O arquivo pelo WhatsApp, o protético lá onde ele tiver, ele faz uma impressão daquilo, tem uma impressora 3D, que ele imprime o modelo, e em cima desse modelo ele faz... A química da cerâmica lá? Não, ele não faz nem a química, já vem pronto o bloco. Aí você insere o bloco numa fresadora, que é num próximo programa eu vou trazer isso direitinho pra gente ver. Ele vai fresando aquilo de acordo com o que você planejou. Então assim, lapidando, isso aí. Entre você começar e terminar, você faz uma cerâmica dessa em um dia, né? Que isso. Pelo advento da odontologia digital. Então, assim, como eu te falei, depende cada caso é um caso, depende do que o paciente está disposto a gastar, depende do tempo que o paciente tem para fazer também. Esse aí é o quê? Um scanner, ele pega em 3D a situação toda do dente. Eu vou botar aqui só para você ver não sei se, a gente não vai conseguir mostrar aqui, mas basicamente você trabalha assim, ó, ele está aqui ligado. A tela no computador está aparecendo aí, é isso? A tela do computador, eu abro ela aqui. No programa. No software próprio para isso. Um software próprio para isso, eu aperto aqui, ele vai fazer, quando começar aqui, ele vai fazer um barulhinho, que é o barulhinho que mostra que ele tá escaneando. Mas basicamente, eu não liguei, vou ligar ele agora. Mas. Mas tá isso é o quê? Seria um ultravioleta? Isso seria, Dá para ver aqui na câmera? Cadê? Vou colocar nessa câmera aqui. Na minha câmera? Então vamos colocar aqui. Ó. Deixa eu virar para cá. Quer que eu faça de novo? Computador. Vou fazer Ó, como é que funciona. Espera aí. Se... Assim fica melhor? Vamos lá. Isso é o crânio? Não, isso aqui é o dente. É o dente, né? Eu tô vendo de longe, tá um negócio meio cabeçudo. Eu vou fazer de novo. É um dente enorme. É o dente que tá na minha mão. Vai aqui, abrir o zoom aí. Ó. Então, vou aumentar aqui. Olha que foco bom, rapaz. Vamos aumentar aqui, ó. Volume. Então, basicamente, o scanner, você trabalha, você aperta ele aqui, ó. E ele vai fazendo... Vamos fazer aqui, ó.
A leitura, ó, Pô, tem até uma musiquinha pra ajudar, né? para ajudar. Quando a musiquinha para de tocar, é porque você não Escaneou tá tudo. escaneando, entendeu? Mas, ó, Redesenhou o dente todo. Que legal. então, basicamente é isso, ó. Você vai ver aqui, ó. Eu vou botar até aqui na frente agora aqui da tela para ver, ó. É um dentinho que tá na minha mão, ó. A gente, Dentinho. é um dentinho, dentão, né? Você faz o... Vou até fazer aqui na frente de novo para você ver, ó. Ó. E você vai escaneando, ó. Opa, calma aí. Aí agora, esse arquivo gerado, você vai mandar pro protético lá, né? Que é o antigo protético, é isso? E isso, esse arquivo gerado aqui, ó. O que você faz? A partir do momento que você tem um arquivo, você salva o que você fez, né? Uhum. E você envia pelo WhatsApp o arquivo. Aqui, ó. Você salva aqui o arquivo, ó. Salvou. Ele vai salvar. Que legal, que interessante. Você, aqui daqui você já... Basicamente, vamos... A gente teve aqui também uma convidada, sabe, Augusto? Que é a doutora Luíse, né? Que veio aqui falar com a gente sobre o avanço da radiologia odontológica. E isso, muito importante. É o Cara, que muito ajuda a legal. gente, o que mudou a nossa vida também, como eu te Acho que falei. foi uns 3 ou 4 programas atrás aí, tá aí no YouTube, também tá na TV Goitacá. Mas muito interessante falando do avanço da radiologia. Agora, Augusto, a gente tinha umas imagens depois pra gente mostrar aqui, Vamos lá, vamos ver. para falar do uso de cerâmica, né? E tinha um vídeo também que você mostra a questão da odontologia digital, né? Isso Toda aí. ela é um vídeo que passa em todo em 3D. Eu vou pedir ao David para ver se consegue colocar pra gente. O David está ajeitando aqui a câmera em função do computador. Para a gente mostrar aqui. A gente vai mostrar aqui alguns antes e depois, né? De dentes bem desgastados e depois reabilitados com o uso de cerâmica. Isso aí. A marca do Dr. Augusto ali, ó. Aí fala pra gente um pouquinho disso. Esse é um caso de reabilitação, né, que a gente fez. O paciente, você repara que o paciente chegou com muita dente desgastado. Tá até rachado aqui, né? Isso aí é uma resina grande, né? Então, um caso que a gente reabilitou, fez implante na parte posterior e fez a reabilitação com cerâmica, né? Uhum. Se for passando, você repara Pode que muito passar dente aí, muito David. manchado, né? A gente Tá deu bem desgastado. dos dois Isso aqui lados. é aquela amálgama? Isso aí é o metal que eu te falei. Então, você vê que isso aí deve ter mais. Não, isso aí não é amálgama, não. Isso aí é uma liga, eu acho, se eu não me engano, é até ouro. Ouro? É ouro. Isso aí é ouro Ainda com. usa isso, gente? Usa. E é bom. Lembra que roubavam direto no cemitério? Isso, mas Pegar dente novo, né? usa muito pouco, cada dia menos, né? Mas o ouro é um Isso, acho que é o excelente mesmo material dente que para. mostrou no outro ângulo, não? Isso, é o mesmo mostrado Essa por outro rachadura que ângulo. me chamou a Isso atenção. aí. Então, um caso de reabilitação. Se você for passando aí, você vai ver que isso também é outro caso do paciente que chegou também com uma prótese removível, você vê ali em cima a resina. Isso aí são os casos reabilitados com cerâmica e Já tem implantes. cerâmica aí. Já, tudo com cerâmica e na parte posterior lá atrás você vai ver que tem implante, né? Que ela não tinha dente ali atrás e a gente reabilitou. Reabilitou com implantes. Você vê a visão de Imitação frente. perfeita do dente natural. Isso aí. Até as manchas, a gente procura às vezes não fazer aquilo muito claro. Aí, como eu te falei, vai a gosto do cliente. Eu Pra não poder gosto, ficar mais natural possível, né? mas eu não gosto de fazer aquilo branco. Mas se o paciente pedir para fazer branco isso aqui, você pode, né, de uma Clarear forma clara, também. você pode botar isso clarinho, né? Mas isso aqui para mim é uma reabilitação bonita, uma reabilitação natural. Você repara que tem os detalhes, as manchas, como se o paciente, né, tivesse algum escurecimento, que isso é o normal. Todos nós Normal, temos a gente assim. Toma café. Isso faz aí, uma série de lógico. coisas, né? Então, caso de reabilitação, às vezes Esse demora. tá bem né? branquinho, esse, hein? Essa paciente foi aquela outra paciente, ela já pediu já para fazer um dentinho um pouco mais claro. Também ficou muito bonito. Não tá tão claro, Não mas tá ficou tão bonito. artificial, não. Tá legal. Tá Isso aí, bacana. isso aí. Então, E aí temos um vídeo depois. eu acho que tem mais aí, Tem acho que tem mais até, fotos? vou até te mostrar, eu acho que ficou mais pra frente, tem um videozinho de um implante, né, de um implante sendo instalado ali, ó, isso aí, ó, Esse é o pino. esse é o pino que a gente está fazendo a conferência da angulação, se a gente está perfurando na angulação correta, né, você repara que ele está paralelo aos dois dentes, que significa que a perfuração está perfeita. Quando esse pino está inclinado para um lado e para o outro, que pode acontecer, mas toda vez que a gente faz, a gente tenta chegar nesse resultado aí. Tá com essa inclinação, ou seja, paralela aos dentes adjacentes onde vai ser feita a reabilitação. Mas às vezes você não consegue, né, chegar nessa. Conseguir, né? Mas isso aí é o padrão ouro. Quando você faz. Esse é o vídeo? Esse é o vídeo o vídeo que nós vimos ali, deu escaneando. Na verdade, esse é o escaneamento na boca do paciente. A gente faz os preparos, né? Ó.
faz os preparos, faz o escaneamento, né, do paciente. Dentro disso aí a gente faz o planejamento todo virtual, né? Você Todo tem virtual. essas falhas, essas separações, que você pode ajustar também com a parede. Isso aí, isso aí. Essa aí, na verdade, são os dentes já preparados, né, Felipe? Então, assim, isso aí é o preparo que já está feito com aquele escaneamento. Em cima disso aí, o protético agora vai reabilitar, que é aquele caso que você viu ali. Vai preencher as lacunas. Vai preencher as lacunas, vai botar isso direitinho e vai terminar o... Que legal. Então, assim, hoje, como eu te falei, hoje no tratamento no tratamento de reabilitação, não tem como a gente sair da odontologia digital. Quem ainda não entrou para isso vai acabar ficando ultrapassado. Não tem pra onde fugir. É um custo um pouco mais elevado, né? O scanner não é barato, né? A gente tem vários no mercado, mas se a gente não partir para isso aí, a gente vai ficar para trás. Perfeito. Então, Augusto, vamos voltar para cá nós. Mais uma vez eu quero agradecer muito pela sua presença, mas nosso tempo já esgotou. Né? Eu estou olhando aqui, nosso tempo esgotou. É muito assunto e pouco tempo para a gente falar. Quero te agradecer mais uma vez por ter disponibilizado seu tempo. Eu te conheço pessoalmente, sei da sua correria. Para arrumar essa brecha aqui na sua agenda foi complicado. Que nada. Já vou reafirmar que eu fiz o convite e refaço o convite para que a gente faça um novo programa e fale sobre outras coisas que ficaram pendentes. Em breve. Tá? E eu quero mais uma vez agradecer a você que acompanha a gente aqui no YouTube, no nosso canal da Saúde Press, que nos acompanha no nosso Instagram e acompanha aqui também na TV Goitacá. Tá? Deixar o convite para os próximos programas que virão. Entre no nosso canal, assista a TV Goitacá, que tem os programas antigos sendo reprisados e lá tem muito assunto interessante. Se eu não estou enganado, esse é o nosso 21º episódio, se eu não estiver enganado. Ou seja, nós temos outros 20 podcasts muito interessantes, todos voltados para a área de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Esperando por você lá. Tá bom? Mais uma vez agradecer a RadMed Diagnóstico por Imagem, na pessoa do Dr. Carlos Mário, grande parceiro da revista Saúde Press e do SaúdeCast. Tá? A Devon Churrascaria, que me brindou hoje com a presença do meu amigo Carlos Júnior aqui no nosso estúdio, que hoje também é uma pizzaria, mantendo o mesmo nível, o mesmo patamar da churrascaria, está hoje a pizzaria. E vou falar aqui de novo, quem quiser conhecer a Taça Kinder, tá? Não é Taça Libertadores, não é Copa do Brasil, é Taça Kinder. Vai lá na churrascaria e depois me diz se não estava legal. Eu queria só assim, agradecer a Edmar, a oportunidade, tá, Edmar, claro. de ter me concedido esse espaço aqui. Eu chego aqui, eu fico feliz porque Felipe, o irmão de Felipe também é um colega meu antigo, nós passamos para a polícia junto, na mesma época, ele, no final das contas ele não ficou, mas é um amigo que eu fiz já há muito tempo lá atrás, há mais de 15 anos. O Felipe a gente se conheceu um pouco depois, já na adolescência. Na adolescência, agora recente. Isso. A gente já se conheceu. A gente tá na flor da idade. Se conheceu um pouco depois lá no Telmo, tadinho de Telmo, falecido bar de Telmo, na mercearia do Telmo ali, né? Pô, mas eu chego aqui e encontro Carlos Júnior, um monte de gente aqui, a sobrinha de Delminda aqui, irmã do Edmar, que eu nem sabia que Delminda era irmã de Edmar, que são todos pacientes da Delminda, Lúcia. Eu fico feliz de chegar aqui e encontrar gente que a gente já tratou, né? Tá faltando eu ir lá, né? Tomar vergonha lá, né? Não, mas você vai. Né? Eu vou dar uma doido pra fazer um implante em mim. Vou dar uma sedação boa em você lá, você vai ficar... Já não vou nem sentir o motorzinho. E, de novo, agedecer aqui também ao pessoal da TV Goitacá também, agradecer aí a oportunidade, tá? Tá ótimo. Falar que a Devon, depois dessa propaganda, eu quero um almoço lá, hein? Entendeu? Tomar uma taça Kinder por conta. Nada. Né? Mas também agradecer ao pessoal da SGA Toyota, através da Lorena, tá? Uma grande parceira nossa também. E a TV Goitacá. Pessoal, a gente fica por aqui. Quando a gente recebe os amigos, dá vontade de ficar 2 horas de programa, mas nós temos que respeitar o tempo da TV e também do YouTube. E eu espero vocês nos próximos programas, tá bom? A gente vai deixar aqui embaixo o nosso Instagram da revista Saúde Press. Lá no início a gente falou do Instagram do Dr. Augusto, telefone do curso que ele está lançando lá em Macaé. A segunda turma vai ser aberta agora em março de 2026. E, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Carinho enorme que esse programa é feito para vocês, para trazer o melhor conteúdo de saúde, qualidade de vida e bem-estar, que é o propósito da Saúde Press há 25 anos. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!